A paz do Senhor, irmãos. Por favor, coloque-se de pé para lermos as Sagradas Escrituras. Abra, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Obrigado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Na semana passada, com a permissão de Deus, estivemos aqui comentando sobre a primeira carta e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a segunda carta de Pedro, amém? Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2, amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Podem tomar seu assento. Então, irmãos, como de costume, ao longo desses domingos pela manhã, nós temos aqui aprendido sobre as epístolas do Novo Testamento, e hoje nós vamos aprender sobre a segunda epístola de Pedro. Como o nome da carta da epístola sugere, ela tem a autoria do apóstolo Pedro, e nós vemos essa autoria logo no primeiro versículo, quando ele diz, nesse versículo que você acabou de ler, quando ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, sem deixar dúvida, ele diz que o Pedro, que escreve a carta, ele se auto-intitula como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Além desses dois primeiros versículos que vemos, essa autoria sendo definida, nós também podemos ver lá no capítulo 1 ainda, no verso 16 e verso 18, o apóstolo Pedro escrevendo essa carta, a partir do verso 16, ele diz o seguinte: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então perceba aqui que o apóstolo Pedro está citando a transfiguração que ocorre lá em Mateus 17. Então depois com calma você pode anotar e ver na sua casa. Lá em Mateus 17 você vê a transfiguração, aonde diante dos discípulos Jesus se transfigura, e essa voz que Pedro cita aqui é ouvida naquele episódio. Então o apóstolo Pedro fala aqui claramente no verso 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então aqui são dois fatos que nós podemos pegar dentro do texto bíblico a respeito da autoria da carta, que de fato ela é de Pedro. Primeiro, que ele se auto-intitula como apóstolo Pedro, lá no verso 1, e aqui ele dá um testemunho de algo que ele vivenciou, que ele experimentou lá na transfiguração relatada em Mateus 17. Então a autoria está claro, É claro que esses teólogos secularistas sempre vão querer colocar em xeque autorias de textos bíblicos, porque parece que é a missão deles querer contradizer aquilo que já está definido desde sempre. Mas todos os argumentos que esses homens levantam contra a autoria petrina, ou seja, a autoria de Pedro desta carta, também não são argumentos sólidos, e nós acreditamos que não vale a pena nem nós citarmos aqui devido ao nosso curto tempo. Então a autoria Pedro data. Essa carta foi escrita por volta dos anos 64 a 67 depois de Cristo, obviamente, provavelmente durante a perseguição
de Nero aos cristãos em Roma, e provavelmente Pedro já estava preso esperando sua sentença, sentença essa que viria fazê-lo, né, trazê-lo à morte. Então ele escreve essa carta também de uma prisão, muito provavelmente. Agora vamos tratar, irmãos, sobre os assuntos principais da carta, né? Que são os assuntos teológicos práticos, né? Que de fato agregam conhecimento e prática cristã para nós atualmente. Então, primeiro vamos iniciar aqui, irmãos, nosso breve estudo, falando, tomando por base, né, do versículo 2 ao versículo 4, e eu fiz do capítulo 1 ainda, e eu fiz a seguinte anotação aqui, ó. Deus, por sua graça, concede aos cristãos o privilégio de serem participantes da natureza divina. Vou ler novamente. Deus, por sua graça, concede aos cristãos o privilégio de serem participantes da natureza divina. Vamos ler o texto bíblico do versículo 2 em diante. Novamente o verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Então percebam que o apóstolo Pedro aqui está falando que quando nós somos participantes, né, dessas promessas, repara que no verso de número 3 ele fala, ó, visto como o seu poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, pela graça de Deus e pelo seu poder, ele nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E no final, no início do verso 4, ele fala, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina. Então, a natureza divina, nós somos coparticipantes dela. Em que sentido? De que Deus, pelo seu infinito amor, pela sua grandiosíssima graça, ele nos concedeu esse privilégio de sermos participantes dessa natureza, né? Nós falamos aqui no domingo passado que nós temos a natureza divina, né, a nova natureza, e nós temos ainda a natureza humana, caída, e que só na glorificação nós vamos ter apenas essa natureza completamente nova, renovada, regenerada, ou seja, somente essa natureza divina. Enquanto nós estamos aqui neste tabernáculo terrestre ainda, nós temos a nossa natureza caída. Por isso que ainda nós fazemos coisas que não convêm, coisas que não deveríamos fazer. Por isso que muitas vezes alguns pecam. Por quê? Porque ainda há neles essa natureza caída. Na glorificação não existirá mais essa natureza. Nós falamos isso domingo passado. E nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, ele compartilha conosco a sua natureza. Então, olha que privilégio maravilhoso que a igreja do Senhor tem em receber, pela genuína graça de Deus, sem merecermos, sermos participantes da natureza divina. Ou seja, nós usufruímos aquilo que a natureza de Deus usufrui. Claro que não, irmãos, em sua plenitude, porque nós não somos deuses. Nós não temos a totalidade da natureza divina a ponto de sermos deuses. É óbvio que não, isso é uma heresia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele concede a nós a participação na sua natureza através da regeneração que nós temos em Cristo Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Pedro inicia a sua carta falando, olha, vocês são participantes da natureza de Deus. E por isso que vocês não têm que aceitar no meio de vocês o erro, o pecado, porque como nós, sendo participantes da natureza divina, podemos ser tão não sermos firmes, faltou aqui a palavra, mas eu quero dizer, não sermos firmes em relação ao erro e ao pecado em nosso meio. Não, irmãos, nós temos que ser firmes, nós temos que ser relutantes, nós não podemos aceitar o pecado como algo natural no nosso meio.
O pecado é um erro, sim. Ah, mas o irmão pecou, se arrependeu, amém, glória a Deus por isso. É isso que tem que acontecer. Aonde há erro, tem que haver arrependimento, tem que haver reconciliação, tem que haver perdão e tem que haver uma nova vida cristã e dali para frente esquecer aquele erro, ficou para trás e continuar vivendo em novidade de vida. É óbvio que isso deve acontecer, mas nós não podemos ser coniventes, é a palavra que eu estava procurando. Ser coniventes com o pecado. Achar que o pecado é algo natural, a ponto de não é assim mesmo, tem que ser, vai ser sempre assim e passa a mão na cabeça, não. O pecado não é algo natural, nós não podemos ser coniventes. Qualquer um que olha para as Sagradas Escrituras e vê essa verdade absoluta, que nós somos participantes dessa natureza divina, como nós vamos ter o pecado como algo qualquer que nós vamos aceitar ou ser coniventes e não lutarmos contra ele? Não, irmãos. Qualquer um que entende essa verdade, não, eu sou participante da natureza divina. Eu, como participante da natureza divina, como eu posso aceitar que mesmo tendo essa natureza ainda em mim, como eu vou aceitar que ela sobreponha, que ela sobressaia, que ela vença essa natureza divina que existe em mim? Não, irmãos. A natureza que recebemos de Deus, ela tem que prevalecer sobre toda a natureza humana. Continuando. A graça de Deus resulta em piedade. Versículo 5 ao 15. Aí nós vamos parar aqui para ler esses versículos e depois meditar sobre eles. A graça de Deus resulta em piedade. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, algumas traduções dizem, né, empregar o seu esforço. Eu estava lendo numa tradução ontem, que eu achei interessante em relação a isso, vocês têm que empregar o seu esforço nisso. Aqui na tradução que eu estou lendo diz o seguinte: e vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Ou seja, se atente, empregue o seu esforço nisso. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então percebam que tudo parte da fé. Né? Mas a essa fé você tem que agregar a ela o quê? Tem que unir a ela o quê? Virtude. E a virtude o conhecimento. E ao conhecimento a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba o que o apóstolo está falando aqui. Nós temos uma fé em Deus, né? Essa fé que nos fez co-participantes da natureza divina. Aí ele fala que esta fé, né, nós temos que juntar a ela o que então? A virtude. Ele começa a citar várias virtudes aqui. A virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando falta no cristão estas características que nós unimos à nossa fé, esse amor fraternal, essa temperança, essa paciência, quando nos falta isso, o apóstolo falou o seguinte, ele fala que o cristão fica ocioso, né? E tem um ditado popular que diz o quê? Que mente vazia o quê? Então, quando o cristão não está preocupado em praticar a sua fé prática, quer ter paciência, ter temperança, amor fraternal, amor. Quando a gente não está preocupado em praticar e em unir a nossa fé, atitudes e ações práticas, ele fica ocioso. Ele fala, vou ler aqui reler o versículo de número 8. Porque se em vós abundarem essas coisas, ou seja, essas práticas, né, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais você pratica essas ações, mais você não fica ocioso e estéril, é a palavra. E a gente sabe o que significa a palavra estéril, né? Externamente falando, uma árvore que não dá fruto, ela é igual a uma árvore que dá fruto. Só quando a árvore que dá fruto dá de fato fruto, aí você vê a diferença entre ela e aquela que não dá fruto. Porque quando não é época de fruto, você não vê diferença. Ambas são iguais. Mas na hora que é a época de produzir o fruto, aí você vê, essa aqui é diferente daquela ali. Porque essa aqui produz e aquela é estéril. Então muitos irmãos vivem de maneira estéril.
Vive externamente falando, é a mesma aparência, é a mesma fé, é a mesma atitude, tudo igual, mas na hora de frutificar, de produzir de fato aquilo que o cristão tem que produzir, que até mesmo são essas características que ele citou aqui, na hora de ser manso, de ter temperança, na hora de ser paciente, né? Porque é fácil ser paciente quando não há ninguém, né, perturbando e exigindo a sua paciência. A fulano é tão calmo, né? As pessoas falam, mas ele não ficou sob nenhuma situação que provasse essa calma toda. Aí quando coloca ele sob uma situação de risco, aí você vê a temperança, vê a paciência, né? Então, irmãos, na hora que não há necessidade de externar essa virtude, está uma maravilha, é uma árvore como qualquer outra. Mas na hora que o bicho pega, vê que a árvore não deu fruto. Então, irmãos, nós temos que unir a nossa fé essas virtudes que o apóstolo citou aqui, irmãos. Temos que praticar elas. Temos que nos esforçar. Porque, irmãos, é difícil, mas se a gente não parar e não pensar, para poder executar aquela ação, pastor, tem que ser natural. Não. Muitas das vezes não é natural que aconteça. Tem pessoas que realmente fazem com uma naturalidade invejável, né? A pessoa é calma, tranquila, o mundo está acabando e a pessoa está lá. Mas tem outros que, para poder se organizar mentalmente e manter a calma, ela faz um esforço. E não pensa que isso é menos louvável do que aquela que faz com naturalidade, não. Deus vê a nossa luta com as nossas dificuldades e é louvável, muitas das vezes, né, aquele que não é paciente se esforçando para ser. Aquele que luta para ter um amor fraternal, né, a pessoa não dá motivo nenhum para ser amada, mas a pessoa está lá se esforçando para amar aquela pessoa, porque entende que é uma necessidade divina, que Deus quer que aquela pessoa faça isso. Então ela se esforça, luta contra a vontade de não amar, mas está ali se esforçando para amar. Então isso é louvável, irmãos. Então mesmo que não tenha vontade, mesmo que não seja natural, se esforce para unir a sua fé essas virtudes que o apóstolo citou aqui. Porque a graça de Deus resulta em piedade. Aquela graça de Deus que te fez ser participante da natureza divina, é essa graça de Deus também que cobra de você ter atitudes como essa. Porque seria muito bom, né? Nós temos só os bônus de Deus e não temos os ônus de fazer o que tem que ser feito. Seria muito bom a gente só receber e não ter que dar em momento algum, não. Mas a graça que te concede essa coparticipação na natureza divina é a mesma graça que está cobrando de você que você una a sua fé essas virtudes aqui. Para que você não venha ser estéril, para que você não venha ser ocioso. Aí continuando, paramos aqui no verso 8, né? Vamos ler até o 15. Pois aquele em quem não há estas coisas, olha aqui o apóstolo já pegando firme. Pois aqueles em que não há estas coisas é o quê? Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha que maravilha, né? Porque aquele que não ama, aquele que não é paciente, aquele que não é temperante, ele é cego. Por que ele é cego? Porque ele não está vendo um palmo à frente do nariz. Olha o que ele fala, não está vendo ao longe. Ele vê de perto, mas longe ele não enxerga. Ou seja, ele consegue ser imediatista. Só consegue perceber o que está diante dele. Mas aquela visão de longe que nós temos que ter, ou seja, o foco na eternidade, o foco em ter prejuízo no agora, para ter o lucro eterno, isso a pessoa não consegue ter. Porque ela só vê o aqui e o agora. Ela só enxerga o que está diante dos olhos. Então ele enxerga para o imediato, para o aqui e o agora. Mas a distância, ele não consegue enxergar nada que passe para amanhã. Ele só consegue enxergar o hoje. Então, ele fala, olha, e essa pessoa está esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Ela esquece que ela foi perdoada. Ela esquece que ela era também uma pessoa que muitas das vezes ela foi impaciente, não amou outras pessoas, foi impaciente com outras pessoas, não foi temperante, mas Deus a perdoou. Deus a perdoou os seus pecados. Como agora ela não vai usar de benevolência também para com os outros? Daquela benevolência que ela recebeu da parte de Deus. Como que ela não vai perdoar se ela recebeu perdão? Então isso é um contrassenso da nossa fé, irmãos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O maior contrassenso da nossa fé é o cristão que não perdoa. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido isso.
Como que o cristão que se beneficiou do perdão divino vai negar perdão? E quando eu digo negar perdão, irmãos, é sentido não perdoar mesmo. Não estou falando que ela falou, não, pastor, eu perdoei, mas não me afastei. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Se a pessoa perdoa, se afasta, se a pessoa perdoa, tem que ficar perto. Não vou nem entrar nessa seara aqui. Eu te falo, uma pessoa não consegue perdoar em hipótese alguma. Ah, não consigo, não perdoo, não vejo. Eu já contei aqui uma vez um relato do meu pai, que antes de ele se converter, ele brigou com um tio meu. Eu era criança, se não me engano, foi na década de final de 80. E teve lá, na época do Collor, do Lula, daquelas eleições lá, isso foi o quê? 89, 90, não lembro. Eu sei que lá era discussão política na ceia de Natal. E com discussão política em ceia de Natal complicada, né? Eu sei que meu tio brigou com meu pai naquela noite. E simplesmente meu tio tem a brilhante ideia de expulsar o meu pai e a sua família e os seus filhos da casa dele na ceia de Natal. Meu pai saiu da casa do meu tio aquela noite. Irmão, mas pensa num homem revoltado. E meu pai sentiu um ódio do meu tio, mas um ódio que ele falava assim, ó. Esse tio era casado com a minha tia, que é irmã da minha mãe. Se ele aparecer aqui, vou tacar gasolina no carro dele. Olha só o nível. Vou tacar gasolina no carro dele e vou tacar fogo com ele dentro. Esse era o ódio que meu pai tinha desse meu tio. Mas quando ele se converteu, o que o meu pai fez? Foi lá na casa desse meu tio. Pedir perdão a ele pelo ocorrido daquela noite. E o perdoou. E depois que o meu pai, né, era marceneiro, eu lembro que depois até mesmo lá, eu fui lá com meu pai ajudando meu pai a fazer um serviço para o meu tio, de rebaixamento lá, de lambril lá, a gente fez junto, eu ajudei meu pai, anos depois daquele ocorrido. Ou seja, meu pai o perdoou a ponto de voltar a conviver com ele e até mesmo ali trabalhar ali para ele em certo sentido. Então, assim, irmãos, porque a vida cristã é essa. Porque quando você entende o perdão que você recebe, você não pode negar perdão. Lembram da parábola? Quando você é perdoado de uma grande quantia, como é que você vai chegar para o outro que te deve, para o teu conservo, e vai exigir e trancá-lo numa prisão, se ele te deve muito menos do que você acabou de ser perdoada? Essa é a vida cristã, irmãos. É olhar para o perdão que recebemos de Deus e falar assim, mas eu fui perdoado de tanta coisa, né? Eu tenho que perdoar também. Então, o que o apóstolo Pedro está falando? Olha, você não pode esquecer da purificação de seus antigos pecados. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer da onde você foi tirada, daquilo que Deus fez por você, de quem você era, do que você fazia, da onde Ele te tirou, da lama que Ele te tirou. Porque quando você olha para isso, e você pensa assim, tudo que vem daqui para frente é lucro. É lucro. Da onde eu saí, tudo daqui para frente é lucro. Então, isso vai te ajudar, irmãos, a perdoar, a entender, a compreender. Pastor, mas tem gente que faz isso de trouxa. Irmão, Jesus foi traído por um amigo que beijou ele, entendeu? E Jesus foi feito de trouxa para você? Então, não tente ser o esperto, não tente ser melhor do que Jesus, irmãos. Às vezes a gente quer ter essa, não, mas eu não sou trouxa, eu não sou não sei o que. Jesus foi traído por um amigo recebendo um beijo, a quem ele serviu, a quem ele confiou, né, como diz a Bíblia, a bolsa, onde que colocaram ali as doações que Jesus recebeu no seu ministério. Jesus confiou aquele homem e ele o traiu, irmãos. E aí? Jesus, desculpe o termo, tá, irmão? Jesus foi feito de trouxa, irmãos? Então você se acha que você está sendo feito de trouxa porque alguém supostamente está te enrolando, irmãos? Ou você não acredita na justiça divina? Que se de fato... Porque a justiça divina pegou Judas. E aquele que faz... que trama a maldade contra o servo de Deus, tu acha que Deus não vai cuidar dessa pessoa? Você acha que é você que tem que se preocupar com ela? Ou é que Deus quem cuida de você? Então, irmãos, nós não temos que estar com esse tipo de preocupação. Mas estão me fazendo de trouxa, mas estão... Irmãos, viva a sua simplicidade, viva a sua honestidade, faça aquilo que é certo, que Deus vai cuidar do resto. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca mais
tropeçareis. Porque assim como vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então o que o apóstolo está falando aqui? Olha, eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês estão confirmados na verdade, ou seja, já há em vocês conhecimento pleno do que eu estou falando e até a prática nisso, né? Então, quando a gente fala aqui na frente, irmãos, sobre essas coisas, a gente não está falando aqui que os irmãos não fazem. A gente não está falando aqui que a igreja não sabe perdoar, ou que a igreja só tem um monte de pessoas que não são impacientes, que não têm amor próprio, amor fraternal. Nada disso, irmãos. É porque a nossa missão é essa. É confirmar sempre estarmos aqui confirmando a verdade, sempre estarmos aqui falando concernentes às coisas de Deus, e as coisas que Deus quer, né? A postura que Deus requer de um cristão. Então é isso que eu posso estar falando, olha, não estou falando aqui que vocês não fazem, mas eu preciso confirmar, confirmados na presente verdade, ó. Ainda que bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. Então, ainda que vocês saibam, nós estamos aqui sempre confirmando, ou seja, firmando os irmãos nessa verdade. Então, irmãos, sempre bom nós ouvirmos e aprendermos novamente, sempre, as mesmas coisas, né? E se você vier todo domingo aqui, você vê sempre as mesmas mensagens. Em que sentido? De santidade, de manter a fé, de não esquecer que Jesus está às portas. A mensagem é essa, irmãos. Essa é a nossa mensagem, mas sempre você precisa dela. Sempre eu preciso dela. Porque se eu ficar uma semana, um mês, um ano sem ser confirmada nessa verdade, o que vai acontecer com a sua fé? Fica sem regar um ano a sua planta, para ver o que acontece com ela. A gente precisa de ser confirmada nessa verdade sempre, irmãos. Sempre. Para mantermos sempre a nossa fé viva. Sempre em nossa mente, em nosso coração, essas verdades. A gente não pode esquecer dessas verdades, nem hipótese alguma. É por isso que nós estamos aqui reunidos esta manhã, para ouvirmos mais uma vez o que devemos receber, né? O que devemos fazer da parte de Deus e o que iremos receber da parte dele quando assim agirmos. Continuando, versículo 13. E tenho por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a demonstração. Aqui ele continua, enquanto eu estiver aqui vivo, quando ele fala neste tabernáculo, falando aqui, né, neste corpo, enquanto eu estiver aqui neste corpo, eu estarei demonstrando a vocês. E essa é a nossa mensagem. Enquanto nós estivermos aqui de pé, enquanto nos for permitido estarmos aqui pregando, nós iremos estar admoestando os irmãos a respeito destas coisas. Essa mensagem nunca sairá dos nossos lábios. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Quando ele fala isso aqui, irmão, ele não está falando de tabernáculo não, tá? Não está falando da casa dele, não. Ele está se referindo ao seu corpo. Ele falando, olha, eu brevemente vou morrer. Isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Já estou, né, para morrer, como o próprio Senhor Jesus Cristo me tem revelado, né? Porque como eu falei no início, alguns, né, estudiosos dizem que ele escreveu essa carta já preso, prestes a ser condenado e morto. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, aí aqui ele fala claramente, ó, tenhais lembrança dessas coisas. Olha a preocupação do apóstolo, irmãos. Sabendo que está para morrer, ele faz o quê? Ele continua demonstrando a igreja de Deus a respeito das coisas espirituais. Segundo, ele está preocupado que após a sua morte, a igreja continue, né, praticando as coisas de Deus, né, assim, a postura cristã. Tanto que ele fala aqui no verso 15 isso, né? Para que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. E por isso que ele escreve essa carta. Aí olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro escreve essa carta falando o seguinte, olha, eu estou aqui, ó, me precavendo que para depois da minha morte vocês tenham lembrança dessas coisas. Só que essa carta não chegou somente àqueles irmãos que foram seus destinatários primários. Chegou até nós, 2000 anos depois. Ou seja, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu aquela carta para aquelas pessoas, falando, olha, para vocês lembrarem dessas coisas após a minha morte. Mas a gente nem sabe que
Possivelmente Pedro nem sabia aonde chegaria, irmãos. Essa carta está chegando hoje. Então, a voz de Pedro, né, nesse sentido, continua ecoando aí, olha, até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você faz, aquilo que você fala hoje, você não tem dimensão de onde vai chegar. Porque hoje você está falando para hoje eu estou aqui falando para os irmãos, para essa congregação. Mas eu não tenho noção até onde essa voz vai chegar. Nenhum de nós tem noção disso. Não só de cartas como essa, não só de mensagens como essa, não só de aulas, não, mas principalmente a vida cristã. O quanto a nossa vida cristã está ecoando, né? O quanto ela vai chegar, né? Igual aquela pedrinha que você joga no rio, que ela vai lá quicando, né? Até onde ela vai chegar? Algumas pedrinhas dão uma quicadinha e já afunda. Outras vão bem distante. Até onde a nossa voz, as nossas atitudes, a nossa ação, ela vai chegar? Será que ela vai chegar longe? Ou ela já afunda logo de cara? Logo de início ela afundou, nem viu, parece que não aconteceu nada. Será que a nossa vida vai passar de tal maneira que não vai refletir, que não vai inspirar, que não vai espelhar, que não vai transmitir nada? Ou será que você vai ser lembrado, não para a sua glória, irmãos, porque a gente tem aqui uma plena consciência que a gente não é nada em nós mesmos, né? Tudo que nós somos é em Deus. E se tirar Deus de nós, não sobra nada. Não sobra nada, irmãos. Tudo que nós temos é em Deus. Nós não somos ninguém a parte de Deus. Então, mas será que a nossa vida que nós levamos em Deus vai ser lembrada para a glória dele? Ou a nossa voz vai ser uma voz que não vai ecoar? Ou a nossa voz vai ser uma voz que não vai ser digna de ser repetida, de ser lembrada, de ser memorizada, de ser transmitida? Será que quando nós partirmos, vão lembrar da gente de maneira emocionada e feliz? E olha, lembra fugiu a palavra aqui. Lembra daquela pessoa, lembra do fulano. Será que com nostalgia, eu acho que é a palavra. Será que as pessoas vão ter nostalgia? Não é essa palavra, mas enfim. Oi? Não, é quando a pessoa lembra de algo e fica feliz de lembrar, relembra. Obrigado. A pessoa fica saudosista, acho que é a palavra dela. A pessoa fica, poxa, lembra do fulano, né? Igual às vezes o pastor Cláudio que cita, né? O seu sogro, citam outros homens aqui, lembra? Os irmãos que viveram antes de nós, sabe? Que são lembrados, são dignos de ser lembrados. Que você tem aquele saudosismo, né? Aquela alegria em lembrar daquela pessoa pelos seus feitos, pelos seus atos. Será, irmãos, que nós vivemos uma vida digna a ponto de sermos lembrados? Será que os nossos filhos vão lembrar da gente como pessoas dignas? Será que nós vamos será que nós estamos gerando memórias afetivas, memórias boas que as pessoas vão lembrar no futuro e vão falar assim, lembra daquele dia, daquele momento, irmãos? Né? Essa semana, no feriado agora, o Rogério, meu cunhado, ele levou as crianças, né, os sobrinhos, os filhos, tudo lá para o Jericinó para brincar lá. Aí ele tirou uma foto no carro dele, simplesmente ele com umas 10 pessoas. Ele 10 pessoas no carro. Aí aquela criançada na foto. Aí eu falei isso para ele aqui, Rogério, essa foto aqui, as pessoas vão... É aquele tipo de foto que você vai ver daqui a 30 anos, todo mundo casado, e eu falo assim, olha, lembra daquele dia? Porque assim, a infância ela tem essas coisas, né? Você vive momentos, né? Não sei você, eu sou muito desmemoriado, eu tenho poucas lembranças da minha infância, mas tem momentos que são marcantes. Aí quantos momentos marcantes nós estamos vivendo hoje? São aqueles momentos que a pessoa vai lembrar, você lembra daquele dia, lembra daquela pessoa, lembra do que foi feito, lembra do que ele fazia, lembra como ele agia, irmãos? O que é as Sagradas Escrituras, a não ser a decisão de pessoas que foram inspiradas por um homem? E fala assim, não, nós temos que escrever isso para a posteridade, para a eternidade. Nós não podemos deixar com que nossas mentes falhas esqueçam de que Deus já habitou no meio de nós. Cristo andou no meio de nós. Então eles pegaram as suas penas, escreveram nos seus papiros lá e foram escrevendo para eternizar através das letras das Sagradas Escrituras e fazer com que as gerações posteriores soubessem
que Jesus andou no meio de nós, de tal maneira que aquele homem impactou e mudou e transformou a vida daqueles homens há 2000 anos atrás. Longe de mim exigir de nós mesmos sermos tão impactantes, né, e mudarmos tanto a vida das pessoas como fez Jesus Cristo, longe de mim. Mas em que medida nós podemos fazer isso, irmãos? O apóstolo Pedro tinha essa preocupação. Ele tinha essa preocupação, olha, eu estou ensinando o que vocês já sabem, estou para morrer, mas eu pretendo, né, versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Ele estaria lá para lembrá-los? Não, é depois da morte. Como que ele fez para procurar em toda ocasião, após a sua morte, com que as pessoas lembrassem dessas coisas, irmãos? Através, obviamente, da carta que ele escreveu e do impacto que ele transmitiu sobre a vida de todos aqueles que estavam à sua volta. Aquele homem que saiu de daqueles que negaram a Jesus, mas que deram a volta por cima, e que se tornou num grande apóstolo do Senhor. Infelizmente, irmãos, nosso horário não vai dar para a gente poder continuar aqui nos demais pontos que eu separei, mas esse homem aqui, ó, que negou a Jesus, que agora está preocupado em fazer com que as pessoas soubessem, né, continuassem aprendendo a respeito dele após a sua morte, foi aquele homem que, segundo a tradição cristã, né, pastor Monfim? Eu lembro que quando eu era recém-convertido, e um amigo meu falou isso para mim, eu falei assim, mas está na Bíblia isso? Aí ele aonde? Ele no livro de Atos, eu procurei o livro de Atos e não achei, que era a morte de Pedro. 2 recém-convertidos, um ensinando para o outro. Ele ouviu a história e me contou falando que estava no livro de Atos, mas não estava. Mas a tradição cristã diz que o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. É que a tradição, né, cristã ensina que não é bíblico isso, mas a tradição passa de geração em geração. Que, segundo a tradição, diz que ele não queria ser crucificado como Jesus, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Então você vê que aquele homem que saiu de um homem, desculpa o termo, tá, irmão? Assim, vou usar um termo melhor, covarde. Aquele homem covarde que negou Jesus no momento que Jesus mais precisava dele, aquele mesmo homem que pegou uma espada, cortou a orelha do servo, mas que quando Jesus foi preso ele sumiu, aquele homem que voltou para a sua rotina, após a morte de Jesus, ele voltou para a sua rotina. Simplesmente aquela rede que ele abandonou, que Jesus falou lá para eles em Lucas 5, olha, largue essa rede, com essa pesca maravilhosa que vocês fizeram, largue, né, e me sigam. Irmãos, o homem acaba de ter a melhor pesca da vida. Pensa que você é um vendedor, aí você faz a melhor venda da sua vida, que te dá uma comissão, sabe, comissão é gigante. Aí Jesus fala, tá bom, agora larga, eu te ajudei, né, a você fazer essa venda, como Jesus o ajudou a pescar. Agora larga toda essa comissão aí e vem cá. Aí ficou o quê? Larga e vem cá. Foi o que Jesus fez com Pedro. Larga tudo, larga as redes, larga o peixe, larga tudo e vem cá. E aquele homem largou tudo e foi após ele. Só que quando Jesus morre, o que ele faz? Ele volta para a sua vida, volta para a sua rede, volta para o seu barco, volta para os seus peixes. Mas Jesus foi lá e resgatou Pedro de novo. Jesus, como um bom pescador de almas que foi, ele pescou Pedro 2 vezes. É aquele peixe que, né, luta com o anzol e volta para o mar. Aí ele foi lá e tacou o anzol de novo, vem cá que você é meu, você não vai fugir. Jesus pescou Pedro 2 vezes. E esse homem que saiu de um homem que negou a Jesus, chegou ao ponto de morrer da maneira que morreu. Por quê? Porque ele foi transformado por Jesus, foi transformado pelo que Jesus fez por ele. E a gente está falando de quem hoje nessa manhã? Dele. Estamos aqui estudando uma carta que ele deixou para a sua igreja. Quantos anos depois? 2000 anos depois. Olha que vida, irmãos. Olha, todo mundo fala que Pedro olhou as ondas do mar, o vento, né? E afundou. Aí taca a pedra em Pedro, perdeu a fé, olhou para as circunstâncias da vida. Já ouvimos muita pregação assim, né? Ele olhou para as circunstâncias da vida e afundou. Mas ele foi o único que botou o pé na água. Só afundou quem botou o pé na água. Os outros continuaram dentro do barco. Só vive, né, esse sobrenatural de Deus quem põe o pé na água. Quem não põe o pé na água vai ficar lá, olha. Não vai afundar, mas também não vai andar sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Jesus. Pedro
Pedro, porque se for o Senhor, me manda ir ter com o Senhor. E ele foi. Então, irmãos, Pedro é um homem memorável, né? E nós estamos aqui falando sobre ele esta manhã. Para que nós possamos também, irmãos, sermos pessoas, como eu falei, longe de nós procurarmos glória própria, mas sermos pessoas que possamos ser lembrados, minimamente, né? Que possamos ser lembrados não por nós mesmos, né? Mas pela nossa vida cristã, nosso desejo de agradar a Deus. Seja lembrado, irmãos, como um servo do Senhor. Não há maior lembrança do que essa. De que muitos são lembrados por muitas coisas. Que sejamos lembrados por sermos servos fiéis do nosso Senhor. Amém, irmãos? Infelizmente, nosso tempo já foi. A gente não consegue ter toda a visão do livro, mas eu acredito que Deus nos abençoe esta manhã, falou conosco, que você possa se sentir abençoado em nome de Jesus.